Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Comunidade Católica Santos Anjos. Nessa quarta-feira, dia da partilha da Palavra de Deus, dia de formação, né? Dia que o Senhor reserva para cada um de nós para nos colocar um pouquinho mais na forma da Tua vontade. Quero dar boa noite aos irmãos que estão entrando. E minha comadre, ó, a primeira, minha irmã, minha comadre Rafaela. Nem reconheci aqui. Seja bem-vinda, boa noite. Minha irmã Tânia. Seja bem-vinda. Minha irmã Maria Helena também. Sejam todos bem-vindos. Saudade de todos vocês. Pois é, além de ser um dia de formação hoje, eu celebro o dom da minha vida, né? Mais um ano que Deus me concedeu para minha salvação, para mim buscar a santidade, né? Mais de perto. Agradeço, aproveito o momento aqui para agradecer todos os carinhos, né, que eu recebi, as bênçãos, né, que vocês pediram a Deus por mim nesse dia de hoje. Muito obrigada. Carol, uma boa noite. Seja bem-vinda. Meu irmão Edgar, seja bem-vindo. Deus abençoe. Aí. Um beijo na Marta. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. Ore por mim. Minha tia, minha irmã, minha madrinha Ana Lúcia entrou. Boa noite. Obrigada, Maria Helena. Muito obrigada. Vamos esperar só mais alguns minutinhos, né? Enquanto isso, vocês escutem aí um pouquinho essa música que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Você pode também sinalizar aí, me informar, me dar um retorno de como tá o som, como tá a imagem, se tá muito alta a música, se eu tô falando muito alto, né? Vocês podem me dando um retorno aí. Obrigada, tia, muito obrigada. Meu filho presente. Vou aproveitar quando ele dormir, né? Vai dormir, criança. Vamos só esperar mais uns minutinhos e aí a gente começa então a rezar. Você que está com a palavra de Deus, você já pode aí abrindo na Epístola de São Tiago. Hoje a gente vai partilhar um pouquinho da palavra. Tá tudo ótimo? Beleza. Hoje a gente vai partilhar um pouquinho da palavra que está lá na Epístola de São Tiago, de 2 a 8. E depois a gente vai dar um pulinho lá no versículo 12, tá bom? Então, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. E depois a gente vai ler também e meditar o versículo 12. Minha irmã Roberta entrou, um beijo. Deus abençoe, sejam bem-vindas. Vamos então pedir a Deus, né, que nesse início de noite, o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, possa vir sobre nós, né? Possa vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, que a graça do Espírito Santo possa nos preencher nesse dia de noite. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou desligar aqui um pouquinho a música. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, em nome de Jesus, peço-vos agora nessa noite a presença do teu Santo Espírito, o Paráclito, o meu advogado, o advogado nosso, que venha sobre nós agora nessa noite, sobre mim, sobre todos os meus irmãos que estão entrando aqui nessa live, que todos eles e aqueles que futuramente poderão vir a escutar a palavra que será ministrada aqui, todos nós possamos estar cheios do teu Santo Espírito.
Quero te pedir, ó Pai, que o Espírito Santo possa penetrar no nosso interior, transformar através da sua palavra, trazer vida, força, trazer luz para a nossa caminhada. Vem, Espírito Santo de Deus, clareia a nossa mente, para que possamos entender a palavra de Deus e deixá-la agir em nossos corações. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a mulher do Pentecoste, a rainha dos anjos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois, Jesus, fruto do teu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã Lenira, Deus abençoe. E seja bem-vindo também meu irmão Clóvis, que já está no nosso meio. Uma boa noite para vocês. A palavra que nós iremos meditar hoje está lá na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 8 e depois o versículo 12. Então você já pode pegar a sua Bíblia aí, já pode abrir a palavra de Deus, que é a palavra que eu costumo dizer, né? A palavra de Deus que vem nos salvar. Graças a Deus a nossa igreja tem uma palavra todo dia, né? Para que juntos como igreja possamos meditar e nos alimentar dessa palavra. E eu costumo dizer que, de fato, a palavra de Deus é a palavra de salvação, é ela que vem nos salvar. E nesse dia de hoje, dia 12/8, no qual eu comemoro, né, mais um ano de vida, a palavra de Deus também vem me salvar e vem salvar você também. Amém? Então vamos lá? Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 8 e depois o versículo 12. Diz assim: paciência nas provações. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e será-lhe dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, é um homem inconstante em todo o seu proceder. Versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que a palavra de Deus possa encontrar um coração fecundo, né? Para poder germinar e dar fruto, 100 por 1, não é verdade? Bom, na semana passada, nós falamos aqui sobre o fruto, a virtude, da paciência, não foi? Nós falamos que a paciência cristã é a arte de padecer sem deixar de amar. É a capacidade de sofrer sem deixar de amar. E nós vimos na semana passada, na palavra de Romanos, né, que São Paulo nos ensinava a nos alegrar. Perdão, eu bati aqui, ficou tremendo, né? Perdão, agora vai parar.
que São Paulo nos ensinava a nos alegrarmos na tribulação, não é? Que nos sofrimentos do tempo presente, São Paulo nos ensinava a tirar desse sofrimento, a fazer desse sofrimento motivo de alegria, porque era através do sofrimento que Deus nos dava a oportunidade de buscarmos a paciência, e a paciência gera a fidelidade. E a fidelidade, quando comprovada, gera a esperança. Nós falamos de um monte de virtude na semana passada, na verdade, né? E a esperança, ela não engana, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações, né? E nós vimos na semana passada também que a paciência é uma ramificação da virtude da fortaleza. Nós vimos que a fortaleza, há um tempo atrás, aqui nas nossas lives, é uma virtude cardeal. E como virtude cardeal, né, que faz parte daquele grupo de 4 virtudes cardeais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, a fortaleza como uma virtude cardeal, ela gera outras virtudes, né? Ela guia outras virtudes, né? Ela ramifica outras virtudes em nós. E nós vimos que a paciência é uma ramificação da virtude da fortaleza. Hoje nós vamos falar de mais 2 virtudes que nascem, se é que assim posso dizer, da virtude da fortaleza, né? Se a paciência ela é gerada pela virtude da fortaleza, porque é a capacidade da gente sofrer, de padecer sem deixar de amar, nós vamos falar hoje de 2 virtudes que é essenciais e que nos faz crescer como homens e como mulheres nesse caminho de virtudes, né? E que é gerada pela virtude da fortaleza. Nós vamos falar hoje sobre constância e perseverança, né? Às vezes a gente acha que são conceitos muito parecidos, né? Que as virtudes são idênticas, né? São sinônimas, mas na verdade existe um diferencial entre constância e perseverança. E nós vamos utilizar essa palavra de São Tiago, que Deus providencialmente reservou para nós, né? Porque essa palavra, ela começa a dizer que São Tiago vem dizendo que era para considerar de suma alegria quando nós estamos passando por provações. São Tiago está dizendo aqui o que São Paulo também disse para nós na semana passada, né? Na semana passada nós aprendemos isso na palavra de São Paulo. E aí, aqui está dizendo o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Nós também aprendemos isso na semana passada, né? Que quando nós estamos passando por uma tribulação, essa tribulação é permitida por Deus para que possamos crescer. E nós falamos também que existem 2 formas de a gente passar por tribulação. Nós podemos passar por tribulação apenas passando, ou nós podemos passar pelas provações, pelas tribulações, crescendo em santidade. É esse meu objetivo aqui hoje, né? Falar com você que toda tribulação que você vive, que você viveu, que você há de viver, ela precisa ter um sentido. Ela é permitida por Deus não para que você chegue ao fundo do poço e fique lá. Não para que você se enche de feridas e fique o tempo inteiro se lambendo. As provações, elas são permitidas por Deus para que cresça em nós a virtude da fortaleza, para que cresça em nós a paciência, para que cresça em nós a constância, para que cresça em nós a perseverança. E crescendo em nós a constância e a perseverança, nós estamos crescendo em fidelidade a Deus. É isso. E um servo fiel, ele agrada ao Senhor. O servo fiel, que independente das lutas, das provações, ele se mantém ali, firme, naquele propósito, no chamado de Deus, no querer de Deus, nossa, né? Deus se encanta, na verdade. Deus, digamos assim, nessa palavra bem romântica, ele baba para um filho que consegue ali vencer as tribulações. Eu também já falei aqui, né? E por isso que eu comecei, inclusive, colocando essa música para a gente escutar, porque a gente acha que quando a gente entra no caminho de Cristo, Cristo nos prometeu facilidades. Cristo em nenhum momento nos prometeu uma vida boa, uma vida mansa. Ao contrário, Cristo nos alertou que no mundo nós teríamos que passar por tribulações, por provações. Mas Ele garantiu a sua presença. Olha, eu venci o mundo.
No mundo, vocês irão passar por muitos problemas, vocês irão passar por muitas dificuldades, mas olha, eu venci o mundo. O que Cristo quer nos dizer com essa palavra? Ele quer dizer que se Ele está contigo, nesse combate, nessa batalha, nessa provação, amado, se Cristo é vencedor, você também é vencedor em Cristo Jesus. Então há possibilidade sim de se passar por uma provação, há uma possibilidade sim de turbulência, há sim a possibilidade de se passar por um momento de tribulação com a cabeça erguida, como homem e mulher fortalecidos no Senhor, como homem e mulher que são erguidos pelo Senhor. Não é fácil, não é facilidade, né? Mas é a esperança que não nos engana de que quando nós sofremos com Cristo também nós podemos viver a sua glória. E isso que São Tiago está querendo dizer aqui para nós, olha, é preciso, versículo 4, é preciso que a paciência efetue a sua obra. Ou seja, o que é efetuar a sua obra? O que São Tiago está querendo nos dizer é que a paciência precisa gerar em nós o quê? A santidade, a perfeição, como diz aqui, ó, a fim de serdes perfeitos, íntegros e sem fraqueza nenhuma. É isso que São Tiago está dizendo. Quando você estiver passando por uma tribulação, ou se você está passando por uma tribulação nesse momento, olha, decida passar essa tribulação com Cristo. Mas não de cabeça baixa, decida pela graça da fé passar por essa tribulação crescendo em virtudes, porque você estará deixando que essa paciência que é provada na sua tribulação, ela tenha o fim desejado por Deus, que é a nossa perfeição, que é a nossa santidade, que é sermos íntegros, fortalecidos, sem mancha, né? Sem vacilos, sem mimimi, né? Digamos assim no popular. Se é para sofrer, que possamos sofrer com dignidade, como filhos de Deus. Não somos eu e nem você, não é privilegiado. Ah, esse sofrimento, só eu que passo por isso. Oh, meu amado. O sofrimento não é um privilégio seu, não é um privilégio meu. O sofrimento é um privilégio do cristão, que aceita, quando aceita Jesus Cristo, assumir a cruz dele. E quando se aceita a cruz de Cristo, a gente vai passar por tribulação. A gente vai passar por dificuldade, né? Como diz a música, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? São palavras também de São Paulo, se não me engano. Porque quando se é cristão, não se para de lutar. E no finalzinho da música fala bem assim, né? Até chegar ao céu. Até quando, amado, nós iremos lutar? Como igreja militantes que somos, nós iremos lutar até chegar ao céu. E olha, vou dizer para você um ditado que eu ouço falar muito assim no Instagram por uma outra pessoa, não é meu esse ditado. Desistir não está no cardápio, viu, minha gente? Desistir, não, de jeito nenhum. Como diz meu filho, a música do tio Marcelo e da tia Paulinha, né? Não, de jeito nenhum. Desistir jamais. Não é para entregar as rédeas. Continuemos na palavra. Versículo 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, porque no tempo de tribulação, de provação, é necessário sabedoria, né? Para escolher os melhores caminhos, as melhores estratégias que você vai lutar. Quando se está numa guerra, né? Quando se tem exército, né? E ter sabedoria para poder conduzir aquele povo, né? E aqui está dizendo, olha, se você precisa de sabedoria, então, para passar por tribulação, peça a Deus, porque Ele dá sem recriminação, Ele dá na simplicidade, Ele dá para todo aquele que pedir, né? Eu lembro do filme As Crônicas de Nárnia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse filme, que é muito bonito, né?
Nesse filme tem uma parte que tem os exércitos, né? Eu não sei se foi no primeiro ou se foi no segundo filme, e os exércitos do bem vão lutar contra o exército do mal, né? E o exército do mal, em números, né, em quantidade, ele era maior. E eu lembro que um dos príncipes falava assim, nossa, eles são maiores que nós, a quantidade é imensa, né? E o cara que estava, o ser, né, o indivíduo que estava lá treinando, que era aquele que ficava à frente, né, dos soldados, ele falou assim, quantidade não define o resultado da guerra. É isso, é isso. É a qualidade de como você luta que define o resultado da guerra. É a qualidade de como você tem passado pelas tribulações, é a qualidade de como você tem passado pelas suas provações que vai dar o resultado dessa guerra, seja um resultado positivo ou seja um resultado negativo. Ou seja, você passa por uma dificuldade e no final dela crescer em santidade, crescer em virtudes, em paciência, em constância, em perseverança, em fortaleza. Ou você pode passar por essas dificuldades, passar por essas provações e sair do mesmo jeito que entrou. Eu digo a você, amados, se é para lutar, não luta em vão. Dê sentido à tua luta. Se é para guerrear, que você guerreie com vontade, para que você saia como vencedor disso. E ser vencedor para nós em Cristo Jesus é ser mais santo, é ser mais íntegro, é ser mais perfeito, é ser mais semelhante com Cristo. É esse o nosso objetivo. Continua então Santiago, versículo 6. Mas peça, no caso a sabedoria, com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Versículo 7. Não pense, portanto, que tal homem, que é semelhante às ondas do mar, alcançará alguma coisa no Senhor, pois é um homem irresoluto, é um homem inconstante em todo o seu proceder. Olha o que São Tiago está dizendo aqui para nós. Que o homem que é inconstante, o homem, a mulher, né, o indivíduo que é inconstante, como as ondas do mar, né, que qualquer vento se abala, que diante de qualquer movimento já se desfaz. Ou seja, um homem que não é firme, né, quando eu digo homem, aqui eu tô falando nós, humanos, né, que não é firme, que não luta com a cabeça erguida, ele não vai ganhar nada diante do Senhor, ou seja, ele vai ter lutado em vão. Ele vai ter lutado à toa, ele vai se cansar à toa, os seus esforços serão à toa. Olha aqui que Santiago vai dizer, não pense que tal homem que é agitado pelo vento, né, que são como as ondas que vai e vem, numa inconstância sem fim, porque o mar é inconstante, né? Aqui próximo a gente passa um dia, o mar tá de um jeito, no outro dia tá de outro jeito, de manhã tá de um jeito, de tarde de todo jeito. Há uma inconstância. Aliás, existem aí, né, fatores que influenciam, inclusive na maré. Se você é um homem, você é uma mulher que se deixa influenciar por qualquer coisa que abale a sua maré, eu digo para você, você não vai manter uma constância. E o homem que não é constante, diz aqui, ó, não vai ganhar coisa alguma do Senhor. Você vai ficar para lá, para cá, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, vai lutar, vai cair, vai levantar, vai cair, e não vai ganhar nada do Senhor. Porque você precisa ser constante. Você precisa perseverar, continuar naquela luta, com um propósito, com um sentido. Eu confirmo isso e falo isso sempre. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um motivo, o sentido do que você está lutando, por que você está lutando, você não vai conseguir chegar até o final dessa luta. Precisa buscar o sentido. Se é para sofrer, que sofra com sentido, né? E diz assim, então, o versículo 12, ó. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pensa, gente, porque depois que sofrer a provação, receberá
a coroa que Deus prometeu. Aqueles que amam. Então precisa, né? Para poder receber de Deus essa coroa da vida que Ele nos prometeu. O que você precisa? Ser constante nas suas tribulações. Ser perseverante na sua tribulação. Ser forte, paciente na sua tribulação. É essa palavra que São Tiago vem nos alertar nessa noite. É essa palavra que Deus vem trazer para salvar-nos nessa noite, né? E aí eu queria partilhar um pouquinho com vocês, então, a palavra está aqui, né? Sempre um pouquinho dessas duas virtudes, né? Que é a virtude da constância e a virtude da perseverança. Primeiro a gente tem que lembrar, bem no sentido, bem no nosso português mesmo, o significado dessas duas palavras. A palavra constância, ela está ligada com regularidade. A palavra constância está ligada com cotidiano, com dia a dia, de se manter. A palavra constância está ligada com algo que é regular, que é frequente, que você mantém. A palavra perseverança está ligada com a não desistência. A palavra perseverança está ligada com continuidade. Naquele livro que eu sempre cito aqui, né, que tem sido assim base para essas formações sobre virtude, a conquista das virtudes, ele explica da seguinte forma as duas ramificações da fortaleza. É lógico que existe também a paciência, né? Mas essas duas, constância e perseverança, ele explica melhor o que significa na visão cristã essas duas. E ele diz o seguinte, olha, a perseverança pode durar 20 anos, né? E São Tomás de Aquino vem nos ensinar que essa perseverança é você persistir independente do tempo que te custe esse sofrimento. E ele vai dizer a diferença de perseverança para constância. Ele diz assim, quanto à constância, é próprio dela persistir no bem, sem desistir quando aparecem os obstáculos inesperados, que nos surpreende porque estão fora daquilo que nós prevíamos, né? Esses obstáculos nos põem à prova e a constância consiste em superá-los sem deixar que eles nos derrubem. Então, perseverar é você continuar, né? É você continuar o teu caminho, é você persistir em caminhar. A constância, por ser algo que é regular, você não desiste quando aparece um obstáculo inesperado. Você não desiste quando alguma coisa entrou no teu caminho. Quando uma pedra de tropeço apareceu na tua história. Você não desiste. Porque a constância que você gerou em você, por fazer aquilo, por ter aquele hábito, né, de se manter firme todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, não te deixa desistir quando aparece uma pedra no teu caminho. A constância é um hábito que precisa ser adquirido. É um hábito e é uma virtude. Na verdade, é uma virtude construída por hábito. Por exemplo, quando a gente fala, é importante um horário certo para rezar, né? A gente sabe que no dia a dia isso é difícil, nós sabemos disso, ter aquele horário certinho para começar, para terminar a oração. Mas quando você começa a fazer isso e você vai tendo constância naquele horário, você vai ver que independente se tem um impedimento ou não de um dia, se seu filho, por exemplo, acordou doente, você teve que levá-lo no hospital, no dia seguinte, se você estiver em casa, você vai manter aquela constância, porque aquele obstáculo que surgiu não te desequilibrou, não te derrubou. A constância gera uma outra virtude, que é a disciplina. Por isso que pessoas, eu também digo por mim, né, somos muitas vezes indisciplinados,
Somos indisciplinados porque nós não conseguimos manter uma constância naquilo que nós fazemos. Nós não conseguimos manter uma regularidade naquilo que nós fazemos. E aí nós nos tornamos pessoas indisciplinadas. Nós tornamos pessoas que não temos muitas rédeas, né? E aí qualquer vento, qualquer onda, qualquer mudança de maré nos faz oscilar. Quando nós não mantemos uma disciplina, é porque nos falta a constância. E quando nos falta a constância, qualquer vento que sopra vai nos desviar daquilo que é propósito de Deus, aquilo que eu me mantive. Agora, quando nós crescemos na virtude da constância, um dia você pode sair da rotina, mas no outro dia você consegue fazer. No dia seguinte você pode sair, mas você está determinada e você consegue fazer. E vai promovendo em você uma regularidade que vai te deixando disciplinada. Meus irmãos estão falando aqui que meu vídeo está pausando muito. Já voltou? Já está normal? Eu confesso que eu não consigo olhar muito para as mensagens que estão passando, né? E só agora é que eu vi, tá? Eu espero que já tenha ficado normal, tá bom? Deve ser minha internet, não sei, tá? E aí, então, a Bíblia fala sobre essa constância, né? São Tiago vai dizer isso, olha, o homem que não é constante não receberá nada de Deus. Ou seja, aquele que se deixa levar pelas ondas e pelo vento não receberá nada de Deus. Porque se tem outra coisa que a constância gera é a fidelidade a Deus, né? Porque se você tem aquele costume, né, de todos os dias, eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo simples de rezar nos mesmos horários, mas que eu vou dizer, de repente, não para vocês, mas que para mim é muito difícil. É difícil demais. E muitas vezes a gente começa a justificar a nossa falta de inconstância. A gente começa a justificar, colocar a desculpa na nossa falta de constância nos eventos, nas pessoas, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, né? Ah, mas eu não fiz isso tal dia porque o plano tocou a campainha na hora que eu ia fazer. Ah, mas tal dia, e aí você não se mantém. E aí você vai inventando desculpinhas, quando na verdade o que te falta, o que me falta é a virtude da constância. E quando nós crescemos na virtude da constância, amados irmãos, nós crescemos também na virtude da fortaleza, porque elas estão ligadas. Elas estão ligadas. Então perceba, quando você é constante, você acaba se tornando uma pessoa disciplinada. Quando você é constante, você acaba se tornando uma pessoa fiel a Deus, né? A Deus aqui, porque é o propósito falar de Deus, é óbvio, né? Quando você é constante, porque você não desiste, você persiste. Nada vai te derrubar facilmente, porque você consegue manter uma regularidade. Lá em Sabedoria 3, tem um versículo que diz o seguinte: Deus provou os justos e os achou dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. Por que eu trouxe essa palavra para cá e que tem essa palavra também no livro, né? Essa palavra nos ensina que é a provação, a oportunidade para sermos constantes. É a provação, é a tribulação, que é a oportunidade que Deus nos dá para sermos constantes e, portanto, crescermos na virtude da fortaleza. Por isso que São Tiago e São Paulo vêm dizendo que é preciso se alegrar nos momentos de tribulação. Por isso que São Paulo e São Tiago vêm dizendo na palavra de Deus que é preciso buscar dar glória a Deus no momento das tribulações, das provações, né? Por quê? Porque é uma oportunidade que Deus está dando a mim e a você de crescer em santidade. Deus não quer filhos mimados, fracos.
indefesos. Deus quer seus filhos fortes. E o jeito de Deus educar é assim. A pedagogia de Deus é essa. Deus não nos permite provações porque Ele é um Deus mau, né? Deus não permite provações porque Ele quer nos provar. Quer mostrar que nós somos fracos, não. Deus permite a provação para mim e para você, para que possamos crescer em santidade, para que possamos crescer em virtudes. E como o ouro é provado no fogo, Ele prova seus filhos, para que possamos crescer em santidade. Crescer em virtudes é crescer em santidade. É nos assemelharmos a Cristo Jesus. E aí eu quero trazer para vocês, hoje eu não posso demorar, hein? Alguns pontos, né? Sobre as dificuldades, sobre as provas da nossa vida. O primeiro ponto é que elas precisam ser encaradas por nós como desafios. E esses desafios, que não são fáceis, né? Eles precisam ser superados por nós, né? Quando a gente coloca esses dias, a minha comadre, a Rafaela, ela colocou um videozinho, ela fez um circuito pro filho dela, pro João, né? E aí ela colocou vários obstáculos pro João passar por todos aqueles obstáculos. Aí tinha um túnelzinho, aí ele tinha que pisar na caixinha do ovo, aí ele tinha que pisar na caixinha da areia, aí ele tinha que pisar na caixa da tampinha, né? E aí, eu fiquei olhando aquilo, né? Por que a Rafaela fez aquilo? Foi só para distrair o filho dela? Não, né? Ela estava ensinando o filho dela a passar por desafios, ainda que pequenos. Ela estava ensinando o filho dela a ser resistente aos obstáculos, né? Eu sei que ela deve ter uma intenção mais pedagógica do que isso, né? Eu tive uma outra visão daquilo que eu vi, né? Daquele vídeo. E eu fiquei assim trazendo para Deus, porque é fantástico quando Deus fala com a gente nesses detalhes, né? Que Deus faz assim conosco. As provações são desafios. Não é que não existe a graça de Deus para nos sustentar. Não é que Ele dá um desafio, permite um desafio para a gente cair e nos larga lá. Existe uma graça de Deus que nos ampara. E ela, como mãe, eu lembro que ela falava assim: vai, meu filho, levanta, meu filho, pisa, né? Como incentivadora daquela que queria que o certo, de que ele ia chegar no final, que ele ia alcançar a vida. Então, nós entramos numa oração, fortes e resistentes. E como filhos, ele nos prova no fogo para sermos mais rígidos diante desse mundo que é cruel, para que possamos ser mais fortes e crescendo em fortaleza, nós rejeitaremos mais o pecado. E como a minha comadre estava ali incentivando o filho, é isso que Deus faz conosco no momento que nós estamos passando por uma prova. Ele vai olhando para nós e vai dizendo: eu te dou a minha graça, eu estou contigo, vamos, levanta, vambora, pega o fôlego, vambora. Passa por esse desafio, mas levanta de novo, vambora, caiu. Sacode a mãozinha e levanta. Porque Deus não é aquele que nos permite o desafio, nos joga por escanteio, mas Ele é aquele que dá a graça para passarmos por esse desafio. E se você está passando por uma dificuldade hoje, por uma tribulação, que você não tem visto a graça de Deus na tua vida, olha, será que você está passando essa tribulação com Cristo Jesus? Será que você o convidou para essa luta contigo? Ou você está achando que você vai passar por essa sozinho? Né? Tem uma musiquinha tão bonitinha que fala assim: não posso caminhar com minhas... Não posso caminhar com minhas próprias forças. Contigo é bem melhor. Né? Eu sou péssima, né? Mas não sei nem o tom. Mas é isso, não dá para caminhar com as nossas próprias forças. Contigo, com Cristo é bem melhor. Porque Ele é aquele que nos incentiva, Ele é aquele que vem ao socorro da nossa graça. Como um pai que vai vendo o seu filho que está começando a caminhar e que vai segurando a mão e que vai incentivando e que vai dizendo: vem filho e abre o braço, vem filho e abre o braço.
nas dificuldades da nossa vida. Deus é aquele que está olhando para nós como um pai e que olha, você vai passar por esse desafio, mas olha, eu estou contigo, vambora. Deus não quer filho mimizento, pelo amor de Deus, né? Não é esse o querer de Deus. Deus quer filhos fortes. É por isso que ele não está aqui, o Senhor não está para fazer a minha vontade, a tua vontade, né? Ele não está aqui para fazer os nossos apetites, né? E os nossos desejos. Ele não está aqui para isso, né? Ele está aqui para poder fazer com que nós possamos desfrutar da tua vontade, porque a vontade dele é o melhor para a nossa vida. Então, nenhum desafio, nenhuma prova vai ser uma prova fácil. Nenhuma prova que você estiver passando, que você vai passar, vai ser fácil. Porque aquilo que é fácil, nós não damos tanto valor. Mas aquilo que é suado, aquilo que é sofrido, aquilo que exige de nós um esforço, aquilo que exige de nós uma constância e uma perseverança, isso sim tem valor, não é? Uma casa própria, quando depois de tanta dificuldade de pagar, você olha para tua casa, paguei minha casa própria. Né? Aquilo tem mais valor para você quando se é suado, quando se é lutado com força, com garra. Aquilo que vem fácil, ele vai fácil. Aquilo que vem difícil, que vem com suor, que vem com esforço, esse sim tem um valor. Então, o primeiro ponto é: aceite as suas dificuldades como desafios. Desafios que precisam ser superados. Estão dizendo aí, vambora, vamos levantando, é isso mesmo. A Roberta tá falando aqui, os desafios, é uma mulher chique, né? Olha isso, os desafios legitimam o nosso processo. Olha que lindo, gente. É isso. O segundo ponto, então, eu tô correndo aqui, porque daqui a pouco tem live aqui também, com Malaquias, viu, gente? Outro ponto que a gente precisa saber é que diante de uma provação, primeiro, as provas, as dificuldades são desafios que precisam ser superados e que vão dar trabalho, mas que Cristo está conosco. A segunda coisa é que toda dificuldade nos faz crescer. Toda dificuldade, quando passado por Cristo Jesus, nos faz crescer no amor, nos faz crescer na paciência, nos faz crescer na constância, né? Então é preciso fazer com que passemos por essas dificuldades crescendo espiritualmente, né? E é preciso, então, diante de cada dificuldade, agradecer a Deus por ela. Sabe aquele tropeção que a gente leva na rua? Que ao invés de você falar aquela palavra horrorosa, você fala glória a Deus. É isso, né? Que os seus tropeções, né? Que as pedras de tropeço, que os muros que possam ser levantados diante da tua vida para te impedir de caminhar, que os espinhos que são lançados pela tua vida, que você acha que é para te impedir de caminhar, que seja um desafio para ser superado por você e que você cresça com esse desafio, né? O último ponto é que toda dificuldade nos purifica. Toda dificuldade, ela nos torna puros, né? Santos. E por que eu tô falando isso, né? Porque Cristo assumiu a cruz, né? Nesse sacrifício de se doar por todos nós, para nos purificar. Então, quando nós passamos por todos os sacrifícios, né? Quando nós passamos por todas as dificuldades, com essa intenção de que Deus quer me purificar, Deus quer tirar de mim as ervas daninhas, Deus quer tirar de mim toda a raiz de pecado, Deus quer tirar de mim tudo aquilo que me impeça de crescer. A dificuldade é um bom momento para isso, né? Aqui está dizendo, aprendi com você nesse momento chamar os santos. Isso aí. Então, toda dificuldade serve para nos purificar. Bom, eu queria terminar, não tem jeito, tem que terminar, né? Trazendo para vocês aqui apenas
uma reflexão para você analisar aí como tem sido a sua constância. Para você parar e pensar, será que eu tenho sido constante ou preciso de fato buscar a ser constante, né? Lembrando que a virtude da constância é uma virtude que precisa ser buscada por nós. É diferente da virtude teologal que Deus coloca em nosso coração quando batizado, né? A virtude da constância é uma virtude que exige de nós um esforço e que nós crescemos quando as dificuldades, quando as provações, quando as tribulações aparecem. Por isso, não percam a oportunidade. Quando vier a tribulação, quando tiver a aprovação, vocês já sabem que é uma oportunidade de você crescer na constância, na fidelidade, na perseverança. E aí o questionário diz assim, ó, vamos lá. Para a gente terminar aqui, você como um convite de Deus para ir além, para crescer humana e espiritual numa escala do bom para o melhor. Não é do ruim para o bom, é numa escala do bom para o melhor. 2. Você encara os seus ideais familiares, profissionais, sociais como uma missão? Você procura realizar tudo com generosidade, com alegria? Você deixa para trás a tentação de se acomodar, de se encolher quando a caminhada se torna mais áspera, mais seca, mais desértica. 3. Você cumpre os seus deveres como quem carrega um fardo ou como quem aspira a alcançar cada dia uma maior perfeição, passando por cima das desilusões, das incompreensões e da ingratidão? Esse ponto aqui é para eu pensar bastante, hein? Quando surgem os obstáculos, eu procuro interpretar o que Deus me diz através dele? Ou eu questiono o porquê estou nessa dificuldade? Você percebe que as suas inconstâncias muitas vezes denunciam os seus defeitos, que barram o seu progresso como cristão? Você é um derrotado prévio, ou seja, alguém que se rende logo de cara, se dá por vencido antes de ter combatido? Ai, gente! Ou seja, você é uma pessoa pessimista. Antes de entrar na luta, você já fala, vou cair, vou perder, não vai dar certo. Você queixa com frequência dos problemas da sua vida? Você fica suspirando logo diante da queda? Você pede ajuda ao Senhor para se levantar e você continua lutando e não vai dar para mudar. Por último, você compreende que para uma alma e que é verdadeira essa afirmação de José Maria Escrivá, né? Não fracassaste, mas adquiriste experiência. Olha que frase bonita! Não fracassaste, você adquiriu experiência. Que nessa noite nós possamos, ir pra frente, viu, minha gente? Os obstáculos estão aí. Talvez você está passando por talvez você está vivendo aí uma prova, uma tribulação. Mas eu quero te dizer, levanta a linha e bora lutar, viu? Porque o ouro, ele é provado no fogo. E nós, como filhos de Deus, somos provados na tribulação. Na tribulação. Nessa noite, queria que entrasse a música aqui, né? Que você possa pedir o Espírito Santo sobre você. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. E quando se é cristão, não se para de lutar. Não podemos perder a fé, tá? Não podemos perder a fé. Anime-se. E se você está animado nessa noite, anime aquele que está fraco, porque é isso que o Senhor nos ensina. Os fortes devem sustentar os fracos. Talvez você está se sentindo muito forte nessa manhã, nesse dia, né? Talvez na sua tribulação você está conseguindo vencer. Mas eu quero que você nessa noite, um desafio aí,
você possa animar alguém que de repente tá um pouquinho caído. A vida da gente é assim, por dias a gente tá, né? Mas em todos eles é preciso acreditar que é possível vencer qualquer obstáculo se estivermos passando com Cristo Jesus. Vamos guardar essa frase de São José Maria Escrivá. Não fracassaste, você adquiriu experiência. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um descanso restaurador. Quero agradecer a todos que estão aqui me desejando um feliz aniversário. Como eu sou feliz por ter vocês em minha vida, viu, meus irmãos? Louvado seja Deus, isso é um grande presente. Lutar com irmãos, com amigos, é bem mais fácil, viu? Deus abençoe vocês, uma boa noite. Estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Acompanhe a nossa programação. Nós temos agora um momento musical. Nós temos amanhã às 8 horas aqui. 8 horas da manhã nós temos a oração das laudes, né? Amanhã não, sexta-feira, né? 4 horas da tarde nós temos na sexta-feira o Rosário de São Miguel. Sexta-feira nós temos formação sobre um seminário de vida no Espírito. Então fiquem conosco.